Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TV com as principais notícias do agro. E hoje vamos falar sobre um levantamento feito do Conselho Nacional de Café que destaca as mudanças climáticas e o volume na safra de café, além de outros destaques. Fazenda referência na pecuária leiteira investe na silagem do milho. Você vai conhecer as técnicas que os produtores estão adotando. Emater começa a distribuição de sementes de feijão em Minas. Para os paladares mais exigentes, produtor de Três Pontas, no sul de Minas, investe nas uvas e busca conhecimento sobre vinhos finos. E mais, a análise do mercado do agronegócio, a consultoria para o cafeicultor. Café com TV, a notícia na dose certa. E um levantamento feito pelo CNC, Conselho Nacional do Café, destaca as mudanças climáticas e de volume na safra brasileira de café. É o que a gente mostra agora na reportagem. A equipe Rally da Safra de Arábica 2023 pegou a estrada e foi atrás de informações. Depois de um período longo de seca e uma florada um pouco frustrada, eles quiseram conferir de perto a situação das lavouras. Foram 4 dias visitando fazendas. Os especialistas acreditam que a safra brasileira do café arábica 2023 deva ficar entre 38,25 milhões a 41,3 milhões de sacas de 60 quilos. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 20 de janeiro. O grupo percorreu cerca de 2.800 quilômetros. Os agrônomos estiveram nas regiões do sul de Minas, Cerrado Mineiro e Mogiana Paulista. Todas essas informações foram apresentadas ao Conselho Nacional do Café, que aprovou a iniciativa do grupo. Nós sentimos gratificados quando vimos que há um interesse muito grande dos nossos produtores, das nossas representações, cooperativas, associações, entidades que buscam efetivamente informação mais segura. E esse rally aí, mais de 2.000 quilômetros percorridos, né? E trouxeram números que, somados àquele levantamento anunciado pela Conab, dá para o nosso produtor, sem dúvida, uma avaliação mais segura. O estudo destacou ainda que as mudanças climáticas nos últimos anos causaram muitos prejuízos ao setor. Assim, é muito cedo para considerar até quando as chuvas vão continuar firmes. Para eles, um dado mais correto seria aguardar pelo início da colheita. Evita que o nosso produtor ele fique à mercê aí daquela especulação de mercado, por não termos ainda um aperfeiçoamento maior de estatísticas do país, e eu creio que tem sido feito um trabalho agora importante e já tivemos audiências com o novo ministro e ele tem uma preocupação muito grande com relação a estatísticas, informar sim para o mundo, para o mercado consumidor, os números reais que o país produz. Segundo o Silas, a Organização Internacional do Café também está buscando por números mais confiáveis e vem enfrentando este tipo de problema em vários países. Também os números que são fornecidos pela OIC ainda não são os mais perfeitos, porque eles pegam as informações dos países que estão desorganizados. Agora que estão começando, através do trabalho da Banúzia, que é aí do sul de Minas, né? E está fazendo um trabalho extraordinário. Então, ela está buscando o aperfeiçoamento de estatísticas da própria organização. E com isso, nós não podemos hoje ainda nos fundamentar quando dizem que nós vamos produzir o mundo todo aí seus 167 milhões com um consumo de 170. Não, isso não é verdade. Segundo o presidente do CNC, o mercado começa a entender o quanto as condições climáticas interferiram na redução da safra. As condições climáticas adversas que nós tivemos em 21 e 22 levaram a produções menores no Brasil. E agora, inclusive, com chuvas normais, mas também as chuvas chegaram tardiamente. A florada que nós tivemos em agosto de 22, ela foi perdida. Então, nós estamos aproveitando a segunda florada que aconteceu em setembro, outubro.
Portanto, vamos ter um ano novamente de safra baixa. As lavouras estão viçosas, são bonitas, mas quando você procura o fruto, aí vem a dificuldade. Nós vemos agora, por exemplo, a formação de rosetas muito ruim. Nós temos aí formação de rosetas, em vez de ter 14, 16, nós temos aí 8, 9, e estamos vendo que o mercado começou a compreender isso e aí voltou sim a comprar. O mercado hoje comprador, não tendo excesso de oferta, esse equilíbrio entre oferta e demanda é fundamental. De 12 a 14 de fevereiro, o CNC participa de um Fórum Internacional do Café na África. Serão 80 países produtores discutindo o futuro da cafeicultura mundial. É um bom momento, porque quem coordena é a Colômbia e o Brasil, e nós vamos ter a condição de mostrar uma realidade para o mundo produtor, onde nós podemos conscientizar que nós não podemos concorrer entre nós. Tem que haver um equilíbrio, né? Eu não sei se você viu aí recentemente o Quênia anunciando agora que dos 6 milhões que eles produzem hoje, querem partir para 20 milhões de sacos. Quer dizer, é realmente algo assim impensado. Imagina se o mundo todo colocar isso, como ficará realmente a renda do produtor. Precisamos da qualidade de vida, vida digna para o produtor, fazer com que ele permaneça no campo, mas para isso ele precisa de qualidade de vida. E a razão para fazer com que isso aconteça é exatamente esse equilíbrio entre oferta e demanda que é fundamental. E agora a análise completa do mercado de café com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Você confere agora. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mês de janeiro apresentou grande oscilação nos preços do café. O preço mínimo foi de R$ 940 e o máximo de R$ 1.105 a saca. Diferença de R$ 165 entre a máxima e a mínima. Isso para o padrão CPEA Exalc, que é aquele tipo 6 bebida dura com até 86 defeitos. Foram 7 dias com preços entre R$ 940 e R$ 1.000 e 15 dias entre R$ 1.000 e R$ 1.105 a saca. O dólar fez um canal de baixa e saiu de 5,37 para 5,11 entre a primeira e a quarta semana. Em muitos momentos, ajudou a segurar os preços. O café apresentou suas melhores cotações na primeira e última semanas do mês. As semanas do meio foram preocupantes para o produtor, que assistiu cotações abaixo de 160 centavos de dólar por libra-peso durante 12 dias consecutivamente. Janeiro de 23 apresentou volume de chuvas superior ao mesmo período dos 6 anos anteriores. E foram as chuvas que provocaram a queda nos preços, já que várias estimativas de safra apontam a próxima safra 2023 brasileira entre 62 e 65 milhões de sacas. A gente lembra que a Conab fez a sua primeira estimativa e indicou aí uma safra brasileira em torno de 54,9 milhões de sacas. Os 2 últimos dias do mês foram de altas significativas. No dia 30, o café chegou a 170 centavos de dólar por libra-peso a primeira vez no mês. E no dia 31, fechou em 181 centavos de dólar por libra-peso, que foi a sua maior cotação do mês. Assim, janeiro termina com cotações em alta e mercado mais aquecido. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E daqui a pouco tem a consultoria para o produtor rural e o alerta para o furto de mudas plantadas de café. A gente volta já. Galera, coisa feia mesmo aí, ó. Cafézinho meu aqui, ó. Roubaram as mudas plantadas e não foi pouca não, ó.
já estamos de volta e agora vamos direto para o quadro Cuidando do Cafezal, com muita consultoria para você, produtor rural. É um prazer ter a sua companhia em mais uma edição do quadro Cuidando do Cafezal. Hoje dedicaremos cuidados ao cultivo da soja, para falar de um assunto muito importante, principalmente nessa época do ano, o mofo branco. E eu já estou aqui do lado do PC, especialista, traz sempre soluções para os produtores rurais da nossa região, que vai comentar um pouco mais sobre essa doença, o mofo branco. Então, Lucas, todo produtor de soja já conhece um pouco sobre essa doença e tem tirado bastante sono aqui dos produtores, né? Porque foi um ano que teve bastante chuvas, então criou um ambiente muito favorável para o desenvolvimento da doença. Ela chamou mofo branco porque ela é uma doença que faz uma colônia aqui e deixa um aspecto como se fosse um algodão. Então, lembrando, por isso que tem esse nome de mofo branco. É uma doença que na soja é uma das mais drásticas, então o produtor tem que estar muito atento nos manejos. A gente fala em manejo porque a gente não tem uma ferramenta única. A gente tem uma associação de ferramentas, que é fazer palhada, o manejo químico e o manejo biológico. Ele tem que associar essas três operações. Então, dentro do manejo biológico, hoje a gente tem excelente ferramenta, que é um produto que chama Quality. Então, para falar melhor sobre esse produto e sobre o manejo biológico, eu vou chamar a nossa parceira, a Franciele, que é a RTV da Lallemand, para ela comentar, dentro do manejo biológico, como manejar bem esse produto Quality para ter sucesso no manejo de mofo branco. E já está aqui do meu lado a Franciele, da Lallemand. Franciele, como é que o produtor faz esse manejo biológico? A Lallemand tem uma excelente ferramenta para o manejo de mofo branco, que é o Quality. O Quality foi o primeiro Trichoderma asperellum registrado para o manejo de mofo branco. E aqui a gente pode utilizar ele em diversas fases, com diversas aplicações. E uma das formas de manejo que a gente tem agora é no pós-colheita da soja, onde a gente faz uma outra aplicação com o Quality, pensando aí em reduzir o banco de escleróides que se tem no solo. Então é muito importante o manejo biológico como ferramenta nesse manejo integrado. A primeira aplicação na cultura da soja, ela vai estar ali entre V2 e V4, que é quando a soja ainda está com a rua aberta, porque o escleróide ele vai estar sob a superfície do solo e aí a gente consegue ter uma boa colonização do tricoderma, que é um fungo, colonizando o mofo branco, que é outro fungo. Então é importante a gente fazer esse manejo biológico como ferramenta aí de manejo, associando ele ao manejo químico, associando também ao manejo de palhada no sistema e também é importante a gente lembrar a qualidade da semente, porque a semente de qualidade ela é importante para a gente trazer aí uma semente livre do patógeno, porque é uma das formas de entrada que tem é pela semente. E outra forma de entrada que tem também é do maquinário. Então, uma área que está muito infestada, levar o maquinário para outra área que não tem a infestação de mofo branco também, é importante a gente fazer essa limpeza do maquinário. Ô Fran, e será que o produtor consegue resolver essa questão no prazo de um ano? Então, produtor, não consegue resolver no prazo de um ano e a gente consegue fazer um manejo aí consecutivo ao longo dos anos, para a gente reduzir aí a incidência do mofo branco. Lembrando que o escleróide ele pode ficar no sistema aí por mais de 10 anos. E é importante a gente colonizar esse escleróide com o tricoderma para a gente ter um bom manejo da doença. Quero agradecer a Fran da Lallemand, quero agradecer também ao PC. Gente, espero que vocês estejam bem atentos aí com essa questão do manejo. Qualquer outra dúvida, procure uma loja da Geagro e a gente se vê na próxima semana em mais uma edição do Cuidando do Cafezal. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E uma nova modalidade de crime vem preocupando os produtores rurais: o furto de mudas plantadas de café. Veja só. Roubaram as mudas plantadas e não foi pouca não, ó.
O produtor de uma fazenda de café divulgou imagens que mostram o local exato de onde cerca de 250 mudas de café plantadas em 2022 foram furtadas. A propriedade fica no bairro Posses, no município de Campestre. Todas as ruas arrancar tudo, olha. E chegou a hora da curiosidade do nosso grão, no quadro Café e Cultura. Dentro das espécies do café, o coffea arábica e o coffea canéfora, existem muitas variedades de café. No caso da espécie arábica, considerada de melhor qualidade e a predominante de cultivo no Brasil, são várias as possibilidades. Algumas variedades são mais produtivas, outras mais resistentes a pragas e a doenças. Há as que produzem bebidas de melhor qualidade e também as de maturação precoce ou tardia. As mais cultivadas no Brasil ainda são as tradicionais Mundo Novo e Catuai. A mais famosa por sua qualidade é a Bourbon. Nos últimos anos, muitas variedades foram desenvolvidas. Alguns exemplos são Catucaí, Icatu, Acaiá, Topázio, Rubi, Arara e outras. As escolhas dependem muito de cada região, existem as mais adaptadas. Entretanto, os produtores geralmente olham o porte das plantas, a produtividade e a qualidade da bebida. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. E um levantamento mostrou o custo de produção na cafeicultura em 2022. Veja o que é destaque na reportagem. A pandemia do coronavírus deixou marcas na cafeicultura. O começo de 2020 impactou drasticamente o custo de produção nas lavouras de café. Os custos aumentaram, aumentou o fertilizante, aumentou os defensivos agrícolas, mas eu também consegui aumentar a produção por área. Esse custo por saca, né, por unidade, ele é diluído. Se os custos aumentaram e a minha capacidade produtiva por área ela reduziu, eu concentro ainda mais esse fator de elevação. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostram que os resultados econômicos tiveram alta influência dos preços recebidos. Na condução manual de 2019 a 2022, o custo operacional se elevou 141%. Analisando as lavouras semi-mecanizadas e mecanizadas, o custo também ultrapassou de 100% neste mesmo período. Quando a gente separa os tipos, né, de condução da lavoura de café entre manual, semi-mecanizado e mecanizado, né, que são as três modalidades mais presentes aí para o cafeeiro, na condução 100% manual, que significa que o produtor ele faz tanto os tratos culturais quanto a colheita manualmente, de 2019 a 2022, só o custo operacional efetivo, que é o desembolso direto, aquilo que de fato saiu do bolso do produtor, elevaram-se em 141%. Além dos insumos, a mão de obra e o diesel também impactaram. Já o café não se valorizou e não acompanhou essa alta na mesma proporção. O café não se valorizou, né, não acompanhou essa valorização na mesma porcentagem, né? A gente viu aí preços de café bem atrativos. É verdade que o café ele esteve, né, em alguns meses a R$ 1.400, R$ 1.500 a saca do Arábica. Mas é importante que a gente entenda que quando surgiu esses preços, foi exatamente no auge da entre-safra, onde a maioria dos produtores não tinha café físico disponível para participar do mercado, né, que é o que a gente chamou. Então, muitos dos produtores, para não dizer que foi a maioria, né, muitos desses produtores não conseguiu participar dessa alta do mercado. E durante a pandemia, a produção também sofreu com os fatores climáticos. Eu tive um final de 2020 muito seco, afetou a produção de 2021. E em 2021 nós tivemos episódios de geada, né? E em algumas áreas de Minas Gerais, 3 episódios de geadas na mesma região. E a continuidade de um clima muito seco, né? O que afetou também a capacidade produtiva de 2022. Então tivemos aí intensificando esse fator alta dos custos dos insumos
que é uma verdade para todos, mas especificamente em Minas Gerais, esse fator ele foi acentuado pela redução da capacidade produtiva em decorrência dos intempéries climáticos. A Emater iniciou a distribuição de sementes de feijão para produtores rurais. Esse projeto começou a ser desenvolvido no noroeste do estado. Veja só. A primeira unidade regional contemplada foi Unaí, com 2.650 pacotes de sementes do feijão tipo carioca. A Emater pretende que essas sementes cheguem a tempo e em boas condições aos agricultores familiares mais carentes. Ao todo, 14 municípios da região de Unaí serão beneficiados. Essa é uma ação da Emater através de um convênio com o Ministério da Agricultura, oriundo de uma emenda parlamentar da bancada mineira de deputados, senadores, deputados federais, senadores, e tal ação irá contribuir fortemente para o abastecimento local, para fortalecer as ações de extensão rural nos municípios e principalmente favorecer o atendimento a esses agricultores familiares que estão fornecendo produtos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A expectativa é que na primeira quinzena de fevereiro, todas as 32 regionais tenham recebido todo o material. Escolar, o PNAE. Então a Emater, mais uma vez, na vanguarda, juntamente com a parceria forte com a Câmara Federal e Senado Federal, proporcionando e entregando tais insumos para esses agricultores, para justamente fortalecer não só a economia local, mas também a qualidade de vida desses agricultores e produtores rurais que serão beneficiados. E eu vou para uma pequena pausa e já já a gente volta com muita informação do agronegócio. E o Café com TV com as principais notícias já está de volta. Uma fazenda que se destaca na pecuária leiteira em Três Corações está fazendo a silagem do milho. O trabalho vai até o final de fevereiro. Eles adotam técnicas especiais para garantir esse processo. Serão 30 dias colhendo milho para a produção de silagem. Dos 530 hectares dedicados ao plantio na fazenda Nossa Senhora de Fátima, em Três Corações, 300 hectares são para silagem e 140 hectares para a produção do grão úmido, usado na alimentação do rebanho de 1.800 vacas. O milho está no ponto, reflexo de lavoura bem cuidada. O cuidado já começa agora desde a colheita, o pós-colheita agora a gente já tem que manejar o solo, fazer uma cultura de inverno para proteger o solo, para o solo não ficar compactado, para estar esperando a semente em outubro desse ano agora, com uma condição propícia de cobertura de solo com palhada e todo o manejo que a gente faz no meio do ano também para entregar essa produção que vocês estão vendo aqui. Uma planta com uma caixa de produção alta, um teto produtivo altíssimo, e para a gente alcançar isso tudo a gente tem que ter manejo de fertilidade de solo, manejo de controle de plantas daninhas, manejo de controle de doenças, e com tudo isso são várias aplicações aéreas, aplicações terrestres, com pulverizador e correção de solo, e envolve vários manejos para a gente chegar a essa produção que a gente está tendo hoje, e agradecer a Deus também, a São Pedro, essa chuvarada que teve, né? Só que a chuva trouxe alguns transtornos também. As máquinas e caminhões estão rodando com dificuldade na lavoura. Um dos problemas sérios da colheita de silagem de milho é o excesso de chuva. A gente pede para chover, mas manda tanta chuva que acaba atrapalhando, né? Aí é para a gente rodar com o caminhão, a colheita é feita com o caminhão, e para o caminhão conseguir rodar na terra aqui
tem que ter uma umidade adequada, que senão não tem serviço. O serviço não consegue ser realizado. A gente está chegando nessa parte da lavoura onde está sendo colhido o milho, que foi plantado há 120 dias, em setembro do ano passado. E para poder fazer essa colheita, lembrando que a gente está no início ainda, é preciso saber o ponto ideal do corte do milho. Por isso eu estou aqui com o Matheus, que é o engenheiro agrônomo responsável da fazenda. Então vou mostrar na prática para quem está nos assistindo, Matheus, qual que é esse ponto, né? Então, o ponto, na prática, assim, para a gente olhar em campo, seria partir uma espiga no meio e a gente vai notar aqui que a gente tem um amido, é onde está o amarelo aqui mais escuro, é onde está mais clarinho aqui é o leite. Então, aqui está exatamente no ponto ideal de colheita, que são 2/3 de amido e 1/3 de leite. Em relação à umidade, também tem alguma coisa a ver, Matheus? A outra forma para acertar mais o ponto da colheita é a gente colher umas plantas, picar elas simulando uma ensiladeira e levar para o teste de micro-ondas ou o próprio tirador de matéria seca, que é uma maquininha própria para isso. E a matéria seca ideal para corte de uma silagem é de 34% de matéria seca, 34%, a no máximo 38%, para ficar adequado a compactação e a fermentação da silagem. Matheus, vamos mostrar de novo aqui, que a gente está vendo os dentinhos, né? Explica isso para a gente também. Esse híbrido que a gente plantou é um híbrido dentado, semidentado, ó, que é um material que proporciona uma digestibilidade melhor para o animal. Bacana, e é claro que é um produto de qualidade, né? Como as vacas produzem muitos litros de leite por dia, o alimento precisa ser bom também, né? A silagem tem que ser uma silagem de ótima qualidade, um híbrido de ótima qualidade, com uma digestibilidade boa de fibra, um amido adequado para levar uma energia para o gado produzir leite, né? A altura de corte também é outro item que ajuda bastante você a elevar um pouquinho a altura de corte do chão, para você não trazer muita fibra, já material mais velho, mais já fibroso. Aí você pega de uma altura mais para cima para você pegar uma fibra mais nova e mais fácil de digerir pelo animal. Tanto o trabalho para conseguir uma excelência na silagem é pela economia. Com a evolução genética das vacas, a exigência nutricional dos animais aumentou. Uma vaca da fazenda produz em média 36 litros de leite por dia. Tem que prezar muito pela qualidade do alimento. Agora, atualmente, nós estamos fazendo silagem. E essa silagem tem que ter qualidade extrema para ajudar essa vaca a conseguir produzir a quantidade de leite que ela dá durante o dia. Que hoje nós estamos com a média de 36, 37 litros diário. Então, uma vaca exigente, uma vaca que produz uma qualidade excepcional, um leite gordo, um leite com proteína e tudo mais, entendeu? Mas graças a uma alimentação qualificada. No fim do ano passado, nossa equipe esteve na fazenda, pioneira nos trabalhos de inseminação artificial, para acompanhar como é feita a ordenha mecanizada. A fazenda realiza 3 ordenhas diárias, tá? Então são 3 turnos que a gente pratica, sendo o primeiro turno às 4 horas da manhã, o segundo turno de meio-dia até mais tarde, até tipo 4, 5 horas da tarde, e o último turno às 8 horas da noite até 1 hora da manhã. Depois que o caminhão é abastecido com silagem, leva de 3 a 4 minutos. O veículo vai para o silo e a carga é despejada. Em seguida, ela é compactada. Os funcionários depois cobrem com esse plástico, tudo para manter a qualidade do alimento. A compactação é o primordial. Você tem que trazer a silagem, colocar no silo, fazer uma compactação bem feita e para tirar o máximo de oxigênio possível, para ter uma fermentação desejável. E no finalmente, a gente coloca um produto para proteção, coloca um lona filme e coloca o último lona, que é o lona de dupla face. E detalhe, as vacas vão comer a silagem estocada da colheita do ano passado, porque esse silo ainda vai ser utilizado em meados de maio, junto a outros ingredientes essenciais para a dieta do rebanho. Além da silagem, ela tem uma dieta suplementar, né?
Aí tem soja, tem DDG, tem polpa cítrica, tem caroço de algodão e tem um grão úmido e os minerais. Então a vaca é muito bem nutrida, né? Para poder produzir um leite de qualidade. E daqui a pouco vamos falar sobre a produção de uva no sul de Minas. São vários os destaques, não perca. A gente volta já. Já estamos de volta e agora vamos direto para Três Pontas, no sul de Minas. Um produtor por lá está se especializando na produção de uvas. E não para por aí, ele vem buscando conhecimento sobre os vinhos especiais. Os repórteres Guto Moreira e Gilmar Garcia trazem essa reportagem. A maior região produtora de café de Minas Gerais, o sul de Minas, também está despontando para o mundo como o mais novo terroir para a produção de uvas nobres. Nas lavouras do Bruno, em Três Pontas, as variedades são as francesas Syrah e Sauvignon Blanc. Nesse momento é realizada a poda invertida ou dupla poda. É uma técnica feita no início do verão, que é quando a planta já começa a produzir os primeiros frutos. A dupla poda, né? É a única maneira que a gente tem da gente fugir do míldio, né? Que é a principal doença. E o míldio é o que não deixa a gente ter ter sucesso, né? Então a gente podando ela agora, no finalzinho de janeiro, a gente sai do período chuvoso, né? Que é o período crítico para a gente, e que a gente chama agora de poda de produção, né? Então a gente poda agora e a gente vai colher ela em julho, né? Acompanhando a maturação, né? E daqui para frente a gente escapa desse período chuvoso. Uma das bebidas mais chiques e consumidas no mundo, principalmente no inverno, os vinhos produzidos com as uvas colhidas no sítio são engarrafados na cidade de Caldas, a 190 quilômetros de Três Pontas. Ficam armazenados em barris de carvalho por 6 meses, até estarem aptos a serem comercializados. Isso é muito importante, por isso que a gente manda para Caldas, né? Porque esse processo é um processo que não é fácil, né? A gente precisa de uma pessoa lá com uma competência muito grande, uma experiência muito grande, porque a gente fica o ano todo tratando, pulverizando, às vezes 2, 3 vezes na semana, período de chuva, né? Para a gente colher uma vez só no ano. Então, se a gente errar em qualquer um desses processos, já teve caso de amigo nosso que ele perdeu a produção toda por causa do míldio. Então, assim, a gente não pode errar em nenhum processo. Desde a poda, a aplicação do Dormex, as pulverizações, adubação de solo, corretivas. Se você errar em algum desses processos, vai embora a qualidade, aí você não tem aquele retorno que a gente estima, porque o custo de produção é muito caro. Então, a gente tem que produzir vinho fino. Se a gente produzir vinho commodities, a gente não consegue pagar o custo. Nós temos que produzir um vinho de ótima qualidade. Amante de vinhos, a Elisângela, esposa e sócia, ficou mais crítica com a bebida. Culpa, entre aspas, do paladar apurado. Hoje eu tendo um esposo produtor de vinho, eu aprendi a apreciar esse vinho, na verdade, né? Você toma de uma outra forma, né? Você toma apreciando o vinho. Então eu acho que isso, o Bruno como produtor, aprimorou ainda mais isso aí. Eu sempre gostei, mas hoje ainda mais. É apenas a segunda safra. A expectativa é colher 16 mil quilos da fruta em 8 mil pés. Segundo o produtor, uma garrafa de vinho por pé. Então faça comigo as contas. Por ano, serão envasadas 8 mil garrafas. Além da poda invertida, a altitude de 1.100 metros influencia diretamente na qualidade da bebida. Dessa forma, o Bruno consegue um brix mais alto. Obrigado. Convertido aqui na taça, uma bebida extremamente fina e saborosa.
Cada ano que passa, a tendência do pé é melhorar, né? Então, a perspectiva nossa agora de produzir é de 6 a 8 mil garrafas, né, de Shiraz Sauvignon Blanc. Então, assim, nós estamos muito assim, esperançosos, né? Tomar muito cuidado com o míldio, fazer os tratos culturais bem feitos, porque é isso que vai dar um resultado no final de um vinho de uma qualidade muito boa, um vinho fino. E o Secafé anunciou a 9ª edição do Coffee Dinner. Veja como vai funcionar. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, divulgou detalhes da 9ª edição do Coffee Dinner e Summit, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de maio em São Paulo. O evento reúne a cada 2 anos cerca de 1.000 pessoas e líderes de todos os segmentos da cafeicultura brasileira e mundial. Com o título Crescimento da Produção, seus desafios e oportunidades em tempos ESG, o evento vai reunir mais de 1.000 pessoas, entre clientes, indústria, os associados do Secafé, formadores de opinião, legisladores, jornalistas, em 2 dias. Teremos um jantar de gala para confraternização e reconhecimento das principais iniciativas do ano. Temas já foram definidos. No primeiro painel, vamos falar sobre as tendências econômicas, as economias globais e também as tendências de consumo nos mais diversos e exigentes mercados. Na parte da tarde, vamos falar sobre as ações no mercado de carbono, o que o Secafé tem desenvolvido no café arábica, Conilon, o reconhecimento do nosso fluxo de carbono negativo, que é a adicionalidade de carbono, e ouvir a opinião da indústria global, do trader global, e dessa iniciativa que o Secafé tem desenvolvido. Empresas interessadas já podem entrar em contato com o Secafé. Teremos também um painel de logística, considerando a participação de armadores, autoridades portuárias, o trader, e entender como vai ser a logística ao longo de 2023 e nos próximos anos. Por fim, teremos o painel das associações globais de café, as principais associações globais de mercados consumidores e o Secafé, debatendo as novas regras globais de importação de commodities não conectadas ao desmatamento, como podemos demonstrar a nossa sustentabilidade e aprimorar o fluxo do comércio trabalhando juntos. E o Brasil, que é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor da bebida, é o principal parceiro desse mercado global de café. E não saia daí que eu volto já com muita informação para você. Confira o que mais é destaque. O Café com TV já está de volta. Olha só, capacitação nunca é demais. E tem novidade chegando para os produtores rurais com relação a isso. É o que nossa equipe foi conferir. Você já conhece a novidade que está sendo oferecida para os produtores rurais de Varginha e região? Ainda não? Então preste bem atenção. E o cooperado Cicobi Credivar ainda tem desconto. O Cicobi Credivar e a Fundação Procafé estão oferecendo cursos de especialização e capacitação voltados para os produtores rurais com condições muito atrativas. Nossa equipe conversou com os responsáveis por essa grande iniciativa que explicaram como participar. A plataforma Procafé é uma plataforma de cursos online que surgiu frente a toda essa evolução que a gente viveu nesse mundo digital. E essa evolução digital, logicamente, ela veio nesses últimos 3 anos de um modo muito mais intenso com o advento da pandemia do Covid-19.
A Fundação Procafé, em seus objetivos, né, de promover pesquisa, desenvolvimento, difusão de tecnologias cafeeiras, transferência de conteúdos e conhecimentos técnicos em vistas do desenvolvimento da cafeicultura nacional, durante o período de pandemia do Covid-19, ela não podia ficar parada, aguardando seus cursos, aguardando seus eventos presenciais para seguir transferindo conhecimento para os cafeicultores. Então, em função disso, nós lançamos essa parceria que é muito interessante. Essa parceria, na realidade, o formato atual, o produtor, o interessado em adquirir o pacote, ele vai pagar R$ 750 para ter acesso durante 12 meses. Durante esses 12 meses, ele vai poder, dentro do seu tempo, dentro do local que lhe for mais cabível, ele vai poder acessar, seja de televisão, notebook, celular, a hora que ele quiser, ok? Durante os 12 meses, ele tem 12 meses para completar o curso, certo? No valor de R$ 750. Esse é o pacote oficial da plataforma. Tá? Entretanto, nessa parceria Cicobi Credivar, Fundação Procafé, o produtor, o cooperado Credivar, ele vai ter um desconto de R$ 400. O presidente do Cicobi Credivar, Renato Paiva, conversou com a nossa reportagem e reforçou o sucesso da parceria entre a Credivar e a Fundação Procafé. O Cicobi Credivar está sempre preocupado, né, com novas parcerias e com seu cooperado. Quando o cooperado se tecnifica, melhora o seu negócio, a gente está cumprindo o nosso objetivo. Então, dentro disso e dentro das parcerias que a gente já tem com universidades, né, com o Sebrae, com o Senar, a gente tem também parcerias com o Procafé, com o objetivo de disseminar tecnologias. E essa atual parceria ela foi muito interessante, porque o formato dela é através de uma plataforma que sendo cooperado nosso, ele vai ter um desconto e vai poder acessar essa plataforma durante o ano todo, com muita tranquilidade e desembolsando muito pouco. É o Cicobi Credivar cumprindo o seu papel de cooperar. A iniciativa visa aprimorar os conhecimentos técnicos dos produtores da região através de uma plataforma interativa que oferece cursos como nutrição e fertilidade, mercado do café, podas, qualidade e preparo de cafés especiais, sistemas produtivos, manejo da cafeicultura de montanha, pragas do cafeeiro, doenças do cafeeiro, avanços na cafeicultura brasileira e controle de mato. Matricule-se já através do site www.plataformaprocafé.com/Credivar. E durante essa semana, a chuva trouxe prejuízos para os produtores rurais que dependem das estradas. Acompanhe. Em Carmo do Rio Claro, uma lavoura de café às margens do lago de Furnas foi inundada. As imagens mostram os pés de café cobertos pela água. Nossa, gente, que engraçado. Olha aí. O pessoal vai perder mais de 200 anos de café dentro da água. As mudas foram plantadas na época da seca, que, segundo moradores, durou cerca de 12 anos. Mas a água voltou e o prejuízo ficou. A forte chuva dos últimos dias causou problemas na zona rural de Cristais. Imagens mostram uma cachoeira com alto volume de água que invadiu a estrada e ainda levou o barro de um barranco próximo, deixando o lugar ainda mais perigoso. Segundo uma moradora, as obras para revitalizar o local já começaram. O registro de um telespectador também mostra a força da água, vinda de uma pancada de chuva que atingiu os municípios de Virgínia e Marmelópolis. A estrada que liga as duas cidades ficou intransitável devido à enxurrada que mais parece um rio. Já em outro vídeo, é possível ver que uma árvore caiu e dificultou ainda mais a vida de quem precisa passar por ali. Motoristas que precisam usar a BR-459 em Senador José Bento também seguem com dificuldades na rota alternativa pela estrada na região conhecida por Boca da Onça. A pista não é asfaltada e, com as chuvas que atingiram a região, a situação vem ficando complicada. O fluxo de carro por conta da interdição em Senador José Bento vem piorando a situação. É um trecho muito importante na região que liga Poços de Caldas e Pouso Alegre.
O problema começou com as chuvas no começo do ano. Houve deslizamento de terra que invadiu a pista. O trecho ficou interditado para limpeza, mas na sequência foi liberado. Só que o local ficou perigoso, com rachaduras e crateras que surgiram na pista. A rodovia foi novamente bloqueada no último dia 21 de janeiro para as obras serem feitas no local. E o Café com TV chega ao fim, mas eu te convido a acessar a página da TV Alterosa e também as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, mas tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau.